Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast de Ilhéus Eventos, com as entrevistas com os candidatos aqui de Ilhéus. E hoje a gente recebe um candidato jovem, representando a juventude e a renovação aqui em Ilhéus. Ele é candidato a vereador da cidade de Ilhéus. Nosso papo hoje é com o George Moreno. Meu amigo George, seja bem-vindo. É uma honra ter você aqui no podcast do Ilhéus Eventos. Na verdade, a honra é minha, Jones. Eu quero agradecer aqui o espaço aberto para poder estar trazendo um pouco, apresentando um pouco da quem é George e trazer um pouco da minha proposta, desse pleito, dessa cadeira na Câmara de Vereadores. Você começou falando sobre isso, quem é George, a gente quer saber, né? Para as pessoas que não conhecem. Você é um cara muito conhecido aqui em Ilhéus, né? Para quem não sabe, é um empreendedor, empresário do segmento de entretenimento aqui em Ilhéus, um dos grandes contribuintes, inclusive, né? Da movimentação turística na cidade. Mas é preciso falar para todos. Então, quem é George Moreno? Como é que George Moreno... qual é a trajetória de George Moreno com Ilhéus? Você é ilhéense? Não, na verdade é interessante até falar isso. Eu sou bem conhecido aqui no ramo, como você falou, no ramo de eventos aqui na cidade. Mas eu sou soteropolitano. Vim aqui para Ilhéus porque aceitei um desafio do prefeito Mário Alexandre, né, pela parte técnica. A gente já vai pulando um pouco, mas a gente tem que realmente deixar claro como foi a minha chegada em Ilhéus, né? Então, eu sou de Salvador, eu sou formado em engenharia elétrica, tenho pós-graduação em engenharia de trânsito, tenho um MBA em segurança do trabalho, fui professor do IFBA, professor do Senai, fui militar da Marinha, policial militar, então, e agora sou engenheiro de trânsito concursado aqui na Prefeitura de Ilhéus. É um currículo vasto, hein? É um currículo e assim, desafiador, na verdade. Né? Que para eu chegar aqui em Ilhéus, eu passei por muitas etapas, eu passei por muitos lugares, conheci muitas pessoas, para decidir realmente vir para Ilhéus. Entendi. E quando é que começa a sua participação no governo do prefeito Mário? Bom, quando eu passei no concurso, né, o prefeito fez a convocação dos concursados, ele deixou... me deixou direcionado para cabecear a parte técnica, né, porque ele precisava com que a ponte Jorge Amado saísse no governo dele. Então, a gente entrou ali com a questão da parte técnica, a questão dos acessos da ponte, a gente atuou bastante nessa parte para poder realmente que conseguisse sair, né? Uma ponte que já vinha de vários governos, vários passaram e nunca conseguia. Será que essa ponte vai sair? Então, Então é acertado dizer que você foi uma peça fundamental na construção dessa... Sim, lógico. Avanço, né? Lógico. O prefeito Mário Alexandre, ele enxergou isso e me direcionou e determinou para que eu ficasse cabeceando aquela questão da parte técnica, dos acessos e do prolongamento do projeto da ponte Jorge Amado. Quando é que surge esse interesse de você ser candidato a vereador de Ilhéus? Na verdade, é um projeto de vida que eu já tinha. Eu nunca galguei essa questão. Eu quero ser vereador. Não foi isso. Eu sempre fiz um projeto social, sempre trabalhei com projeto social. Então, todas as vezes com que eu podia ajudar pessoas, eu ajudava. Então, eu determinei para mim que quando eu pudesse ajudar pessoas, eu iria ajudar pessoas. E eu consegui enxergar no meio político uma maneira de ajudar mais pessoas. Então você já fazia um trabalho social, independente da política, você já era ativo, já era engajado com essas questões da sociedade. E agora você acha que pode contribuir mais sendo vereador? A gente vê a amplitude, né? a alçada que um vereador ele tem o poder de direcionar alguns trabalhos da prefeitura para pessoas que estão realmente precisando daquilo. Como eu já fazia um trabalho social particular, a gente sabe que tem algumas limitações. A gente tem ali, um projeto meu de vida, de quando eu puder ajudar as pessoas, eu iria ajudar. Então, mas a gente tem um certo limite. E com a candidatura de vereador, a gente consegue aumentar esse potencial para ajudar pessoas. Como é que você enxerga a Câmara de Vereadores hoje de Ilhéus? Você acha que é necessária uma renovação ampla? Você acha que o ilhéense, ele reconhece, ele se sente realmente hoje representado
pelos vereadores que ali estão, Jorge? Acho que isso é notório, né, Jones? Eu vou te fazer uma pergunta até engraçada. Você consegue falar hoje o nome de 5 vereadores sem parar para pensar? Não, acho que uns 3 aí. Tem que parar para pensar. Até conheço vários, mas teria que... E desses 3, você consegue pontuar um projeto de cada? Não. Eu, sinceramente, eu não conheço nenhum... Até uma falha minha como comunicador, mas assim, realmente a gente precisa estar... Claro, muito disso é a participação pública, do popular, né? Mas realmente, de fato, essa comunicação entre a população e os vereadores. Isso por quê? Porque o vereador hoje só é conhecido quando se envolve em alguma polêmica, que não é para ser assim. Não é para ser assim. A Câmara de Vereadores tem que estar atuante. É muito fácil empurrar a culpa para o governo, para o prefeito. Que a rua está com buraco. Mas e a Câmara de Vereadores? E o papel da Câmara de Vereadores, dos vereadores, de chegar ali, de fiscalizar o porquê que não está fazendo? Então quer dizer que agora só apareceu os vereadores só começaram a aparecer na período eleitoral. Então isso tem que acabar. Eu te fiz uma pergunta simples, o nome de 5 vereadores da Câmara hoje, atual. E você, um comunicador, para pensar. É normal, é comum, se você for hoje na rua, perguntar para qualquer pessoa, ela vai ter essa dificuldade de falar o nome de 5 vereadores e se falar e se perguntar um projeto executado por cada um, apenas um de cada, não vai saber. Isso está certo, está errado. Não é para ser essa realidade. Então, eu coloquei o meu nome à disposição, eu saí da minha zona de conforto, né? Querendo ou não, quando você se coloca num cargo eletivo, você expõe a sua imagem, você se ausenta da sua família, você se afasta dos seus amigos para poder se dedicar àquela questão política, né? Mas eu acredito realmente nessa candidatura, eu acredito que eu consigo fazer a diferença, acredito que eu sei fazer a diferença, porque não adianta só a boa vontade, você tem que ser técnico, você tem que querer fazer e você tem que saber fazer. Essa é a diferença. Você acha que toda essa experiência de vida, esses currículos, esses cargos que você exerceu, eles contribuem, de certa forma, para o seu conhecimento e ser aplicado na Câmara de Vereadores? Claro. É importante. Não adianta ser qualquer... Acredito que aquele tempo do Feijãozinho ganhou, João da Fazenda ganhou, acabou isso. O povo acordou, quer mudança e quer pessoas que queiram resolver. Acabou aquela fase antiga aquele vereador fulano de tal sempre ganha, vereador fulano de tal tem tantos anos na política. Hoje, as portas estão abertas para pessoas jovens, pessoas que queiram mudar, que saibam mudar e estejam dispostas a mudar. E eu, me colocando à disposição, sou uma dessas pessoas. Como é que você acha que pode aproximar, então, assim, como é que pode estar mais próxima a Câmara de Vereadores da população? A principal função de um vereador é fiscalizar as ações do governo, além de levar a voz do povo. Nada mais a voz do vereador, na verdade, é a extensão da voz das pessoas que colocaram ele lá. Então, quando você está ali representando outras pessoas, você não pode pensar em si, você tem que pensar nas pessoas que te colocaram lá, né? Então, é muito importante o vereador ser atuante, o vereador fiscalizar as ações. Eu sou do governo, sempre fui do governo e sempre vou ser do governo. Mas, independente disso, eu irei atuar, se for preciso, na questão do governo. Eu não vou ser uma pessoa inerte que iria aceitar qualquer tipo de determinação. Não é porque eu sou do governo, é como se fosse uma família, né? Não é tudo que você aceita dentro de casa. Você tem que ter a sua opinião, você tem que falar, você tem que se expressar, até para buscar uma melhora tanto para si como para seus amigos, seus familiares e as pessoas que te colocaram lá. Então você quer dizer que mesmo você eleito, sendo da base do governo Mário Alexandre, caso o prefeito seja Bento Lima, que é o que você está apoiando, ainda assim você cumprirá seu papel de fiscalizar? Com certeza. Inclusive, eu já tive diversas conversas com o nosso futuro prefeito, Bento Lima, e ele super me apoiou nessa questão da fiscalização. Na verdade, ele precisa disso, né? Que quando você está no cargo de prefeito, você não consegue visualizar todos os cantos da cidade. E o vereador entra justamente nesse ponto. O vereador é a extensão, são os olhos do governo.
né? Se o vereador, se a rua está com um buraco tal, está sem iluminação tal, quem é o representante daquela localidade? Você já reparou que se todos os vereadores fossem atuantes, vários problemas hoje que existem na cidade iriam diminuir, iriam ser minimizados. Porque é muito fácil um candidato, um vereador, ou qualquer pessoa chegar aqui e falar: tá com buraco, a rua tá com buraco, a rua tá com isso, aquilo. Mas e se você pegar um candidato desse, ou um vereador, até mesmo um vereador, o que ele está fazendo para minimizar o problema? Porque eu estou vendo o problema. Eu sou um cara, por ser de exatas, eu sou um cara muito resolutivo. Então eu procuro resolver o problema, não enfatizar, não aumentar o problema. Primeiro a gente resolve o problema, né? Depois a gente toma as medidas cabíveis. Não, aqui é fantasia com buraco, eu vou fazer um vídeo batendo. O buraco vai existir, tá bom, eu já sei que tem um buraco. E agora, como é que eu faço para poder tapar aquele buraco? Ou como é que eu faço para que não tenha mais buraco na cidade? Então, eu acho que essa é a pergunta que deve ser feita. Trazer soluções em vez de só... Entendi. Eu percebo que a Câmara de Ilhéus, isso não é opinião minha, é uma Câmara hoje que, quer queira ou que não, tem uma imagem muito desgastada. Nós tivemos 2023 para 2024 várias notícias negativas em relação à Câmara de Vereadores. Você acha que é possível, então, que haja uma renovação a ponto de o ilhéense ele reconquistar a confiança nos vereadores que ele te representa? Acho possível não. Eu tenho certeza que a Câmara de Vereadores será renovada. Então, a juventude chegou para ficar, e a Câmara de Vereadores será renovada sim. Como é que você está sentindo a receptividade da população nas suas caminhadas? A campanha começou agora, né? Agora é guerra aí, é uma maratona, como eu tenho dito aqui, a verdadeira maratona de agora até dia da eleição. Como é que está o sentimento nas redes sociais, nas ruas, onde você passa? O povo tem te acolhido, tem aceitado suas ideias? Sim, eu até fiz um vídeo agradecendo nas minhas redes sociais o acolhimento do povo, né? Quando a gente na verdade, o reconhecimento de um trabalho que a gente já vinha fazendo de anos e anos e anos. Quando a gente realmente concretizou a candidatura, foi muito receptivo, foi muito bom. Recebi muitas mensagens de carinho, de incentivo. Isso é muito importante da minha família, dos meus amigos, de pessoas que eu nunca não conhecia, mas mesmo assim estão mandando mensagem. É isso aí, o caminho é esse. Então, acredito que o nosso tamanho está muito bom e acredito bastante nessa candidatura e obter esse sucesso aí nessa Câmara de Vereadores. Na gestão pública eu avalio como tudo é importante. É saúde, educação, enfim, todas as áreas. Uma delas é o transporte. É o que leva e traz as pessoas, né? E o transporte público, a maioria do ilhéense faz uso do transporte público para o trabalho, para o seu lazer, enfim. O que pode ser melhorado hoje em relação ao transporte público de Ilhéus? Quais são os pontos que você avalia hoje e o que pode ser feito em relação a isso? A mobilidade pública, por ser uma das bandeiras que eu levanto, né, por ser do trânsito, por ser um especialista do trânsito, é muito importante destacar essa questão do transporte público, né, que hoje a gestão atual, ela administra algo que foi feito em gestões anteriores. Hoje o contrato feito com as empresas de ônibus foi um contrato de governos anteriores. Então o governo atual está governando com a situação que nem foi ele que propôs. O transporte público hoje precisa ser mudado, sim. Muito. Precisa ser feita uma reformulação. Hoje eu tive, nessa candidatura, eu estou tendo o prazer, né? Eu estou tendo a oportunidade, na verdade, de conhecer muitos lugares, estou visitando muitos distritos, conhecendo muitas pessoas e vendo de perto a realidade delas qual é. E a questão do transporte público precisa, sim, ser feita uma reformulação, que será feita, independente do governo atual ou não, vai ser feito uma reformulação no transporte público, porque precisa ser feito. O povo precisa melhorar. Então, não adianta falar só, o transporte público está ruim. Não, e sim, isso todo mundo sabe que está ruim. E qual seria a proposta? É ser feita essa reformulação, esse levantamento realmente dos distritos e como deve ser feito a readequação, remodelamento das linhas de ônibus, porque em alguns locais
que a gente conseguiu perceber nessas visitas aos distritos, a gente consegue realmente entender a necessidade e direcionar algumas rotas, ou talvez tal horário pudesse pegar tal distrito que supriria, né, minimizaria, né, toda essa realidade que a gente vive hoje. Claro que todos os vereadores têm suas propostas, seus projetos específicos, é natural, né? São vários vereadores, cada um pleiteando ali uma área específica, você tem todo o respaldo da questão do transporte, mas ainda assim o ilhéense pode ter certeza que você vai ser atuante nas mais diversas áreas, correto? Com certeza, com certeza. A questão do transporte público, da mobilidade urbana, na verdade, é uma das pautas muito importantes, né? Isso tem que ser olhado com muita atenção. Além do desenvolvimento da cidade, porque a política hoje, ela eu por também ser empresário, eu sei que a política impacta muito na questão do empreendedor. Quando você tem uma cidade estruturada, você tem uma cidade onde tem uma movimentação, um comércio bom, um turismo bom, a gente sabe que tem um movimento de pessoas, o fluxo de pessoas, o fluxo de dinheiro na cidade, ele aumenta. Então, a política... E como é que faz isso? Como é que faz para isso aumentar? É realmente melhorar a estrutura, melhorar a mobilidade da cidade, é melhorar a saúde, é melhorar a educação. Então, esses pontos que a política vai atuar para que seja refletido no empresário. Que o empresário que achar que não depende de política está completamente enganado. Hoje a política está dentro da nossa casa. Você acha que a população de Ilhéus hoje ela cobra pouco dos vereadores e é independente de você não ser cobrado? São duas perguntas. Como é que você vai lidar com essa pressão de ser cobrado? E mesmo que não seja cobrado, é possível dizer que você não vai se acomodar? Você vai buscar o diálogo com a população? Porque você pode se acomodar. Eu digo você no sentido do candidato, do eleito. A população não está cobrando, não está nem aí, e acho que isso reflete hoje, no caso, né? Muita gente, a população não cobra, o vereador se acomoda. Então, independente da população não fazer o papel de cobrança, como estimular a população a fazer esse papel de cobrar e como você pode aumentar esse diálogo seu com o povo ilhéense? Pronto, como eu posso... Quando a gente vai passando nos locais, nas comunidades, nos distritos, a gente percebe uma rejeição muito grande. O político chegou, ele vai chegar, vai prometer e não vai fazer mais, vai sumir. Isso é nítido. Acredito que todas as pessoas têm esse sentimento de abandono, de quando você aposta no candidato, ele promete e depois não faz nada. Isso eu estou recebendo muitas informações, até para conversar em alguns locais é um pouco complicado, porque você termina sendo comparado a políticos antigos, essa política velha que tem que sair, né? E como é que a gente pode mudar isso? A gente pode trazer as informações como a população deve cobrar, porque não é só votar, ela tem que cobrar. O vereador é fiscal, sim, do povo, mas o povo tem que ser o fiscal do vereador. Então, se o povo, aquela mesma pessoa que votou em mim, ela me acompanhar, será que George está fazendo realmente o que ele prometeu, o que ele propôs lá atrás? Então, tem que ter essa cobrança, além de o candidato como vereador realmente executar essa função de fiscalizar e de garantir um melhor serviço público para a população. Ilhéus está cada vez mais perto de completar 500 anos. Você acredita que Ilhéus pode estar uma cidade muito melhor até lá, Jorge? Sim, é notório isso. Se você for voltar até para quando eu cheguei em Ilhéus, se você voltar aí 7 anos atrás, Ilhéus hoje é outra cidade. Isso é fato. Questão de mobilidade, questão de segurança, questão de saúde. Então, está perfeito? Não, não está perfeito e nenhum governo vai ser perfeito. A pessoa que chegar aqui e prometer um governo perfeito, ela já está mentindo para você. Vai existir problemas? Sim, irão existir problemas, mas os problemas estão mudando. Hoje, a pessoa reclama do buraco na rua, mas lá atrás, aquela rua nem era asfaltada. Ela reclamava porque não tinha asfalto. Então, o problema vai acontecer,
mas o problema está mudando, o problema está se atualizando. E o governo tem que atuar justamente nisso, em estar sempre melhorando para poder minimizar e algum dia chegar a eliminar completamente alguns problemas de infraestrutura em determinadas regiões. Qual a sua visão de futuro para os jovens de Ilhéus hoje? É muito boa, né? Até porque eu sou do ramo do evento, eu lido com jovens, eu estou ali todos os dias inserido, na verdade, na juventude. Então, a gente percebe, até pela questão dos novos candidatos, você percebe-se aí uma juventude, uma renovação dessa questão da voz jovem, da voz inovadora. A gente sabe que tem muitos ainda que ainda estão um pouco maduros nessa questão política, tem a vontade, aquela questão, né? Não adianta só você querer, você tem que saber fazer. Não adianta só você ter a boa vontade, você tem que saber ter a boa vontade e saber fazer, né? É onde eu entro nessa questão. Por eu ser técnico, eu quero fazer e eu sei fazer a diferença. Você acha que por você ser empresário, empreendedor, você pode ter um olhar especial para esse segmento do empresário de Ilhéus, tendo essa sensibilidade de ver o que pode ser feito em relação a melhorias do comércio, em relação a essas questões? Sim, sim, claro. Na verdade, eu tenho muitos amigos empresários, né, é natural isso. E eu sei que é importante esse movimento do comércio, esse fluxo de pessoas aqui na cidade. E através da política a gente consegue realmente dar condições. A gente teve recentemente aí a reinauguração do aeroporto, na verdade a requalificação, apesar de ter sido recursos não só municipais, recursos estaduais, mas a prefeitura atuou na sua limitação, atuou ali na questão da sinalização, na questão do aconselhamento. Então, é uma parceria, na verdade. Você não tem medo em relação à sua imagem? Porque muita gente tem medo de ser candidato. Eu não vou entrar nesse negócio, não. Porque você é um empresário bem-sucedido, você tem sua carreira consolidada em várias áreas, como você citou aqui, um currículo vasto. No momento que você entra na política, você vira um alvo, quer queira ou quer não. Você está disposto a isso por Ilhéus, no caso, então? Claro, na verdade, eu estou saindo, Johnny, da minha zona de conforto justamente para poder fazer a diferença. Eu poderia ficar sentado na minha casa assistindo de camarote o que vai acontecer com a política. Mas eu sei que aquele resultado vai interferir diretamente na minha vida, vai interferir diretamente no meu trabalho, vai interferir... É uma cadeia, né? Vai interferir diretamente na vida dos meus amigos. Então, eu não poderia, de forma alguma, não me colocar à disposição nesse momento importante que Ilhéus está passando, para poder representar. Então, eu saio da minha zona de conforto para poder representar a juventude, para poder representar a mobilidade, para poder representar o desenvolvimento, né? Como é que você avalia, chegando ao fim do mandato de Mário Alexandre, como é que você avalia esses 8 anos de governo? Você acha que Mário Alexandre conseguiu executar um bom mandato? Eu sou suspeito para falar, até porque é difícil. Na verdade, até a oposição não tem como negar que Ilhéus é uma outra Ilhéus. Existe uma Ilhéus antes do prefeito Mário Alexandre e uma Ilhéus depois do prefeito Mário Alexandre, né? Eu até participei de uma reunião onde o prefeito, foi na convenção, se eu não me engano, que o prefeito falou para Bento que ele teria realmente uma grande batalha, porque quando você se renova a prefeitura, a gente espera que o prefeito faça mais do que o anterior. Então, a gente sabe que Marão fez muito por Ilhéus. Muito por Ilhéus. E Bento Lima tem uma batalha árdua pela frente, mas eu acredito 100% na capacidade técnica de Bento, né, por conhecer. Foi uma das primeiras pessoas que eu conheci aqui na prefeitura de Ilhéus e tenho 100% de certeza que ele é capaz, técnico e muito competente para poder gerir a cidade de Ilhéus. O que você diria para um eleitor, um jovem ou eleitor de modo geral, que está indeciso ainda
em relação a quem vai votar para vereador. Esse público ele é muito grande ainda. Tem muita gente que sabe ali. A gente tem que ser muito honesto. Tem perfil de eleitor. É eleitor que conhece o amigo, é um familiar, mas tem uma parcela de eleitores muito grande que não sabe quem vai votar. O que você diria para esse eleitor? Eu faria a pergunta, na verdade, eu faria a pergunta assim: você está satisfeito com a Câmara de Vereadores? Você está satisfeito com a sua rua? Você está satisfeito com a educação? Aí ele vai me responder, né? Se ele estiver satisfeito, ele vote em quem realmente está. Agora, se ele está insatisfeito com a realidade hoje, ele vai procurar alguém com que ele se caracterize mais, se identifique mais e tenha e consiga visualizar uma capacidade de mudança, né? Uma mudança que eu volto para a frase que eu já falei. Não adianta só querer. Tem que querer e saber fazer. Não adianta só você apontar o erro. Você tem que trazer a solução. Você se vê hoje, então, preparado, de maneira 100%, você diz, estou preparado a ser vereador de Ilhéus. Com certeza, 100%. E acredito na minha candidatura 100%. Né? A gente escuta algumas coisas por questão partidária, por ter saído no PSD, que todo mundo considera aí nos bastidores um partido mais forte, por ter pessoas, ter vereadores de mandato. Mas eu acredito muito no meu trabalho. Você pensou nisso, em sair um outro partido para poder, né, visto essa concorrência dentro do próprio partido? Muita gente falou assim: poxa, George, se você tivesse saído no partido X, você com certeza iria ganhar, teria chance, aumentaria. Não, mas eu falei, eu não posso, quando você pensa assim, você termina diminuindo a sua vitória. Né? Eu respeito todos os vereadores, respeito todos os candidatos, acredito que a maioria tem realmente chances para ganhar, mas além do respeito, eu acredito 100% na minha candidatura. Então, eu além de respeitar todos, mas eu não tenho medo, né? Não vou usar a palavra medo de nenhum, mas eu respeito todos, lógico. O que Mário, o que Bento fala para você em relação à sua trajetória aí, à sua campanha? Estão lhe incentivando aí de maneira genuína? Com certeza. Na verdade, por sempre ser do governo, não poderia deixar de levantar a bandeira do PSD. Eu sempre estive ao lado do prefeito e agora estou tendo a oportunidade de estar caminhando mais e mais com o Bento, apesar que eu já trabalhava com ele nos bastidores, por eu ter sido sempre uma pessoa técnica e ele também uma pessoa técnica, a gente sempre trabalhou ali atrás das cortinas. E quando você vem para o palco, muda-se muita coisa. Muda a exposição, muda a forma de falar, o comportamento, o lidar com as pessoas, o momento certo de falar com as pessoas. Então, eu tive uma conversa com o prefeito, tive uma conversa com o Bento, e foi a melhor opção para o governo, para mim, para eles, essa questão da escolha do partido. E aquela coisa, né? Quem não tem medo, se tem medo de brincar, não desce pro play. Então, não tenho medo. Isso mostra coragem, né? Que você realmente Não, com certeza. Eu estou 100% convicto, inclusive, dessa candidatura, desse pleito, dessa cadeira. Então, é muito importante destacar isso, porque eu posso respeitar todos os vereadores, como eu respeito todos. E assim como todos me respeitam, que já me conhecem, eu conheço a maioria, por ter sido também secretário de trânsito por um tempo. Então, eles sabem da capacidade técnica, do serviço já prestado, né? De tudo que já foi feito aqui pela cidade. A gente sabe que eu tenho reais chances para poder ter êxito nessa candidatura. Claro que falar de si às vezes é mais difícil, mas você se vê muito diferente dos outros candidatos? Com certeza, com certeza. Isso aí, eu sei que muitas pessoas podem achar soberbo, né, essa questão, mas eu aprendi que quando, nessa minha trajetória de vida, eu aprendi não só a comemorar pequenas vitórias, como também acreditar em si mesmo. Né? Eu venho aí de resultados muito improváveis. Na minha turma de engenheiro eram 70 alunos no primeiro dia de aula.
E formaram 2, eu e outro colega. Então, é difícil, é difícil. Então, aí você vem para um concurso, né? Eu já passei em alguns concursos públicos e realmente cabecei ali as primeiras colocações, inclusive o concurso da Polícia Militar, eu fui o primeiro colocado. É porque muita gente conhece o George do Mar Aberto, do George das Festas, mas tem um George intelectual ali que tem um vasto histórico, né, de concursos, sim, de atuações estratégicas. Tem, sim. Na verdade, eu sou aquele nerd fora do padrão, né? Quando a gente pensa aquele chama de nerd, né, vamos dizer assim, porque quando você olha assim, a pessoa, pô, aquele cara ali vai pra academia, não tá nem aí, tatuagem, tal, mas isso aqui não muda em nada o caráter, não muda em nada a personalidade. Então, eu provei, na verdade, por toda a minha trajetória, quem eu sou, né, de onde eu vim e aonde eu posso chegar. Teve muita gente, amigos, família, rapaz, sai disso, não vá não, teve muito isso? Na verdade, é pela questão da exposição, da figura da pessoa, que muita gente deixa, às vezes, de fazer a diferença. Né? Eu tenho alguns amigos que, não quero ser vereador, não gosto de política e tal, eu tenho medo, mas assim, se a gente pensar dessa forma, a diferença não vai ser feita. Então, quem vai sofrer é o povo. E o povo está cansado. Eu estou tendo a oportunidade, principalmente nessa candidatura que apertou o corpo a corpo, conversar com pessoas. Todo dia eu estou conversando com uma pessoa diferente e entendendo e procurando ajudar, independente de resultado ou não. A gente está sempre direcionando as pessoas para justamente resolver o problema. Às vezes você chega até numa comunidade, em um distrito, a pessoa, não, que eu tô com problema disso, não sei o quê. Eu falei assim, mas qual é o seu problema? Qual é o problema daqui? Que a gente vai atacar o problema. A gente vai entender para poder solucionar. Chega dessa questão. Na verdade, Júnior, eu estou cansado dessa política velha. E eu estou cansado de pessoas que apontar apenas o erro. Acabou isso. E as pessoas acordaram para isso. As pessoas não querem mais ser enganadas. As pessoas querem ser representadas por pessoas que queiram e saibam fazer a diferença. Muito bom. Você lá atrás imaginava um dia sair? Era algo que sempre passa pela sua cabeça ou não? É algo muito mais recente? Pleitear um cargo político? Na verdade, não. Não passou pela minha cabeça ser um político. Porque quando você olha a política está intrínseca na gente. A gente sempre fomos políticos, na verdade, né, Jorge? Então, a política é a arte de você se relacionar com pessoas. Então, sempre, até porque, por onde eu passei, pela Marinha, pela Marinha eu viajei aí quase o Brasil todo. Eu passei quase 9 anos na Marinha. Então, embarquei, morei no Rio, fui promovido. Então, eu conheci muitas pessoas. Então, você termina conhecendo muitos locais, muitos lugares, tendo muitas experiências, não só suas, como de outras pessoas. Então, isso é muito importante. Inclusive, uma das coisas que deveria ser cobrada é um grau mínimo de instrução para a Câmara de Vereadores. Como é que você vai botar um representante ali que não tem, às vezes, uma qualificação técnica para estar ali? Você está entendendo? Então, chega disso, chega. Então, quando eu decidi me colocar à disposição, sim, alguns familiares falaram, não, saia disso, não sei se vale a pena, o povo é ingrato, né? Você vai estar lá e não vai ser reconhecido, vai ser isso. Então, mas assim, se a gente for pensar o que as outras pessoas estão achando, a gente não vai viver. Eu vi em algum lugar algo interessante. Se você lembrar, se você conseguir me lembrar aí um feito de um bisavô seu, você consegue lembrar um feito de um bisavô seu? Não consegue lembrar. Então, e agora quantas coisas esse bisavô seu deixou de fazer
porque as outras pessoas iriam achar isso, iriam achar aquilo, né? Então, a gente entra realmente com aquele pensamento de fazer a diferença, de mudar a vida. Se cada um entrar com o pensamento de mudar a vida das pessoas para melhor, então a Câmara de Vereadores não estaria tão desgastada como está, né? E acredito que a realidade, inclusive da cidade, seria outra. Então pode dizer que você está bastante confiante nessa campanha. Com certeza, até pela parte técnica que eu já passei, com o próprio prefeito Mário Alexandre, eu tive a oportunidade de acompanhar ele, né, nesse projeto da ponte que ele determinou. Eu já cheguei, Johnny, meio-dia na Câmara de Vereadores e para ser atendido 7 horas, na Governadoria em Salvador. Eu cheguei meio-dia na Governadoria em Salvador com o prefeito Mário Alexandre para ser atendido 7 horas da noite, ficar 7 horas esperando para poder falar com o governador. E quando chegar lá, o prefeito abriu um sorrisão, como se tivesse acabado de chegar. Ninguém gosta de esperar. Eu naquele momento, né, há muitos anos atrás, eu era só o técnico, eu estava já cansado, chateado, mas quando entrou com o prefeito, aquele jeito dele de abraçar as pessoas, então isso também foi muito importante para a cidade de Ilhéus. E são coisas que acontecem nos bastidores que muita gente não sabe. Muita gente não sabe. Que você ficar esperando 7 horas para falar com uma pessoa para pedir algo para outras pessoas. Você está entendendo qual é isso, a situação? Quando eu chego numa comunidade, eu chego num distrito, eu vejo toda aquela situação, eu vejo aquele pleito por algo, né? Aí você vai, faz a solicitação, faz um abaixo-assinado para poder trazer um benefício para aquelas pessoas. Eu fui, por um momento da minha vida, acredito que todo mundo passa, eu não gosto de pedir muitas coisas. Até por a questão empresarial, a gente termina tendo uma característica de resolver as coisas por si só, né? Mas quando você entra no meio político, você tem que pedir por outras pessoas. E isso que é interessante. Quando você, independente do que aconteça, apesar de eu realmente acreditar nessa candidatura, eu acredito que eu cresci muito, amadureci muito como pessoa, né? Você chegar num local, você entender a necessidade de uma pessoa e você correr atrás daquela solução para que determinada pessoa é gratificante demais. Quando você consegue resolver o problema de uma pessoa sem ter nada em troca, é realmente gratificante demais. Jorge, eu quero desejar sucesso à sua trajetória, que a campanha só está começando e vai ser árdua, mas eu quero deixar esse espaço aberto para você falar para o seu público, falar para o nosso público, para o eleitor indeciso, para aqueles que acompanharam essas ideias aqui. Eu deixo essa mensagem final para você expressar suas ideias, apesar de que você espalhou várias aqui já, né? Foi um papo muito interessante, deu para entender a sua visão aí de futuro para Ilhéus, suas ideias, um pouco do seu histórico, deu para o ilhéense conhecer quem é Jorge Moreno, né? Sua apresentação, mas deixa esse espaço final para você deixar essas últimas palavras. Você aí que está cansado dessa velha política de pessoas que chegam, prometem e somem, você tem que dar oportunidade para mim, para pessoas jovens, para pessoas que querem mudar. Não adianta só querer, tem que querer mudar e saber mudar. Então, eu estou me colocando à disposição de vocês para poder ter esse pleito na cadeira aí da Câmara de Vereadores. Então, Jorge Moreno, 55800. Jorge, satisfação ter você aqui, meu irmão. Mais uma vez, sucesso. E você que nos acompanhou, fique ligado aí nas próximas entrevistas. Siga os eventos no Instagram, inscreva-se no nosso canal. Nos vemos em breve. Tchau, tchau.